Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, aqui diretamente do Magaça. Eu queria pedir perdão a vocês, que nós estamos aqui um pouco atrasados, né? Estamos aqui 13 minutos atrasados, porque nós tivemos algum evento na igreja, tive que atender pessoas e vim às pressas para casa por causa dessa live. Estamos em fase de programação e ontem estivemos envolvidos e hoje também, então eu peço perdão aos irmãos e convido você a estar entrando nessa live, compartilhando com outras pessoas. Vamos estar falando aqui hoje sobre conheça 3 possíveis causas de esfriamento no relacionamento conjugal. Então nós vamos falar de coisas que possivelmente pode estar contribuindo para que haja um esfriamento no relacionamento. Então você é nosso convidado e eu agradeço de antemão você nos possibilitar estar diante aí na sua casa com você e também no seu carro, na praça talvez, com o celularzinho aí no canto sentado. Então eu peço a você, convide pessoas, convide seu pastor, convide irmãos, casais que você sabe que estão passando por dificuldades, ou até aqueles que se separaram, ou você que não tem nenhum problema nessa área, mas que pode adquirir conteúdos que nós estamos conversando aqui para ajudar outros casais, porque são muitos problemas. Eu disse na live passada que nós temos hoje em média de 168% de divórcio no Brasil. E eu queria convidar você para estar contribuindo para que isso tenha um fim. Então vamos estar aqui discorrendo esse texto aqui. E eu convido você a estar atento, se possível anote, faça perguntas, diga que gostou, que não gostou, que concorda ou não concorda. O importante é você estar participando. E como eu disse a você, o tema hoje é: conheça as 3 possíveis causas do esfriamento conjugal. Então, quais são os motivos mais comuns de um casamento em crise? Então, você conhece, você sabe, teve essa experiência, ou seu casamento está em crise? Então, existem causas. Então, vamos iniciar e se você lembrar de algum nome, você clica aí e convida esse nome, tá ok? O casamento em crise não chega a esse ponto sem que antes tenham aparecido diversos sinais de problemas. Discussões por coisas bobas, desentendimentos frequentes, falta de contato físico, poucos momentos alegres e brigas constantes são alguns dos sinais de que uma crise está se aproximando. Então, tem sempre algo que dá início, é o gatilho que dá início a um esfriamento conjugal. Então não vem de repente, não vem sem causa, tá? Não, há coisas que motivam esse acontecimento. Entretanto, nem todos conseguem perceber tais indícios. Outros até percebem, vivem na negação, achando que é normal. Mas afinal de contas, quais são os motivos mais comuns de um casamento em crise? O que fazer para solucioná-los? É o que veremos a partir de agora. Então, o que fazer para solucionar um casamento em crise? Boa noite, graça e paz, irmão Luiz. Estamos aqui começando um pouco atrasado, por causa de algumas atividades, mas é um prazer ter o irmão conosco aqui. Então, quais são os motivos mais comuns de um casamento em crise? Então, tem motivos. Boa noite, Nossa Senhora e Dona Irani, seja bem-vinda à nossa live. Porque você muitas das vezes conhece alguém que esteja passando uma crise no casamento, ou de repente você um dia teve uma pequena ou grande crise, só que de repente você não se apercebeu de que existem motivos, ela não vem sem causa. Então, como eu disse no início, o casamento, as crises no casamento, elas dão sinais. Não cai do céu. De repente você acordou com uma crise no casamento. Não. São sinais que as pessoas procuram negar. Muitos negam. Muitos fingem que não estão vendo os problemas. Tá? Eu vou até repeti-los aqui. Eu anotei que para não deixar você em falta. A falta de contato físico, poucos momentos alegres e brigas constantes são alguns dos sinais de que uma crise está se aproximando. Então, a pessoa para de sentir vontade de estar junto com o outro. Tudo é motivo de briga. Muitas das vezes
nomes ou coisas pejorativas que são lançadas contra outra pessoa. Então isso é um possível, é um sinal de que algo não está legal. Não tem mais contato físico, beijo, abraço, relacionamentos. Isso é sinal de que o casamento não está bom. Entenda bem, o casamento, quando a pessoa coloca na mente que não precisa ter o contato no casamento, é um perigo muito grande. Por quê? Porque o cérebro começa a conceber isso. Então, o cérebro ele começa a acreditar que o contato ali do casal é um problema. Aí o cérebro começa a ter dificuldade de entender, o subconsciente não consegue entender quando a pessoa busca o outro para contato. Por quê? As negativas desse momento alimentam pejorativamente ou de uma maneira subliminar negativamente o cérebro. Então o subconsciente vai guardando aquilo, aí quando busca-se o contato, a pessoa não tem prazer de se relacionar, de conversar. Então é um perigo muito grande quando o casamento começa a perder ali aqueles primeiros sinais de amor, de estarem apaixonados. Quando o casal começa a perder isso, é um perigo muito grande. Quando os casais começam a deixar de falar uma palavra de amor, de carinho. Quando as pessoas lutam muitas das vezes por causa de coisas que não concordam de que o outro faz, a pessoa foge do contato. E ao invés de lutar para estar junto, pelo contrário, se esforça para estarem diferenciados em pontos diferentes da casa, ou procura fazer negócio em horários que eles tinham o costume de estarem juntos, ou parcial, coisa assim. Então entenda bem, a separação ou esfriamento conjugal, ela não vem por acaso. É fruto de pequenas coisas que vão se avolumando. Então entenda bem que eu sempre digo o seguinte, uma casa feita de parede, são colocados tijolos que formado um com o outro faz uma parede. Assim são problemas no casamento que não são solucionados. Então entenda bem, não é em vão. Não nasce da noite para o dia. São coisas que vão acontecendo até chegar um momento que para a mente é normal não haver aquele contato, não haver aquela conversa. E até chegar o momento da separação. Por isso que muitos casais de 30, 40 anos, até 15, 16 anos, como nós temos ouvido falar por aí, se separam. Aí a pessoa diz, mas como? Mas como? Eles tinham tantos anos casados, deixaram de se amar? Não. Deixaram de ter aquela aproximação a dois, aquela intimidade. Perde-se interesse, porque vai esfriando o relacionamento. Então, por que isso é importante? Muitos casamentos têm sucumbido diante dos desafios inerentes à vida. A dois. Não sabemos qual a razão da separação. Quantos casais às vezes se separam, como alguns artistas aí. Eu li um tempo atrás que uma cantora muito conhecida no meio artístico aí casou em 17 anos, eu não vou dizer o nome porque de repente eu posso ser taxado aí. Mas 17 anos casados, com família, com filhos, aí separaram e os dois estão como amigos. Mas e o amor? É que o amor é igual um jardim, ele precisa ser tratado. O amor precisa de cuidados. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que nós temos que ter cuidado com as raposinhas que comem as folhas do jardim. Então, quantos casais estão com as raposinhas comendo a flor do jardim? Como assim? Não tem mais um beijo, um abraço, não conversam mais. Tem, muitas das vezes, vamos supor que eu tomei conhecimento de um casal que o homem estava com problemas e tinha que passar um remédio, fazer uma massagem, e o casal não tinha mais essa intimidade, tinha vergonha de um tocar no corpo do outro. Fazer massagem ali no joelho, na perna, nas costas, a pessoa não tem mais essa intimidade. Por quê? Porque pequenas coisas foram roubando essa aproximação. Aí a pessoa vai e sente vergonha, começa a sentir vergonha do outro. Então, são pequenas coisas que trazem frieza para um casamento. Só que elas vão sendo repetidas. Então temos que ter esse cuidado, irmão. Temos que ter o cuidado de não darmos lugar à frieza no nosso casamento. Porque a tendência é ir aumentando. Porque o diabo começa a investir nessa frieza.
Que nós sabemos que a nossa luta, como diz Efésios 6,12, não é carnal. Nossa luta é espiritual. Não é carne e sangue, mas são espíritos demoníacos. E muitas das vezes o casal dá liberdade a Satanás para atuar no relacionamento. Então, quando eu começo a fugir do contato, quando eu começo a fugir do respeito, quando eu começo a quebrar aquela aliança do casamento, eu estou dando legalidade ao diabo para atuar no meu casamento. Aí é mais fácil evitar-se um ao outro do que se aproximar. E quando se aproxima, é com frieza. Então, nós temos que lutar para isso não acontecer no nosso casamento. Então, eu vou destacar aqui 3 pontos que são a causa do esfriamento conjugal. Primeiro é a rotina difícil e desgastante. A rotina difícil e desgastante. Aos poucos, devido à correria do dia a dia, as pessoas vão deixando de fazer algo um pelo outro. Isso se tornou um hábito. Por exemplo, quando chegam em casa, não conversam mais sobre o dia a dia de um do outro, até que chega um momento em que eles não têm mais assunto e se torna estranho dentro de casa. Então, termina um dia de trabalho, ele não quer saber como a mulher passou, ela não quer saber como ele passou, aí não tem mais diálogo. Isso faz uma vez, fazem 2 vezes, aí não há mais interesse em saber como foi o dia dele ou como foi o dia dela. Isso vira uma rotina. Então, essa rotina difícil, ela é desgastante. Agora, imagine um casal que quando o homem se aproxima da esposa ou vice-versa, como é que foi seu dia, filha? O que aconteceu? O que lhe agradou? O que lhe aborreceu? E isso torna um casamento íntimo. Porque o dia que ele não fizer isso, ou ela não fizer isso, sente que está faltando alguma coisa. Agora, quando foge desse tratamento, dessa aproximação, a tendência é aumentando. Aí depois, para a separação, é um pulo. Então, a rotina difícil e desgastante. Abandonam as boas rotinas pelas más. As rotinas do dia a dia, do trabalho, das crianças, da televisão, da limpeza, são coisas que todos nós fazemos. Mas quando você deixa todas essas coisas tomarem o lugar das boas rotinas entre o casal, quando vocês não protegem as boas rotinas, então as más vão tomando o lugar das boas. Consequentemente, acaba o clima dentro de casa, porque o novo hábito de frieza, de distância, começa a tomar destaque na vida do casal. Então, quando você diminui o tratamento respeitoso, amoroso, quando os casais não se beijam mais, e quando dão aquela bitoquinha, como quem esquece que um dia o coração ardeu, as mãos suou, parecia que ia ter um infarto, porque queria estar perto dele e perto dela, contava os dias na semana. Pô, se está casado, passou-se os anos, a tendência é aumentar. Mas não, os casais, eles vão abandonando aqueles costumes do início. Agora já casei mesmo. Aí porque casou, não pode mais dizer te amo. Não, está casado, estou casada? Não. Porque acha que casou, não tem que apreciar mais o corpo dele, o corpo dela, dar as mãos, fazer um carinho, um cafuné. Não, isso tem que aumentar. Porque junto com isso, vem também o desgaste natural. Vem a idade. Você vai ver agora ele despenteado, ela despenteada. Vai ter coisa nele que você vai ver que você não via quando namorava, quando eram noivos, que só se viam 2, 3 vezes por semana. Você vai estar todo dia com aquela pessoa, de repente ele ronca, ela ronca. Mas entenda bem, quando você conserva as boas rotinas, as boas maneiras, aí você começa a despertar qualidade na pessoa. Mas quando você começa só a valorizar as coisas ruins, vai aos pouquinhos esquecendo, você tinha prazer de sair com ela ou com ele de mãos dadas, agora sai um largado, um na frente, outro atrás. Tinha prazer de sentar e tomar um suco, agora não quer estar junto. Ah não, porque ele é sem educação, ela é sem educação. Às vezes tem mais prazer com os amigos do que com o esposo ou com a esposa. Isso traz frieza. E quando isso vira rotina, a pessoa quer cada vez mais ficar próximo dos amigos e longe do cônjuge. Então essas rotinas, elas são desgastantes no casamento. Então entenda bem, eu repito, a rotina difícil é desgastante. Porque a pessoa deixa de tratar com carinho e com amor, começa a tratar com frieza.
Aí quando os problemas vêm na vida de um ou do outro, não tem como partilhar com ele ou com ela, que está passando assim assado, que está preocupado com alguma coisa. Por quê? Porque o casamento está tão desgastado que se trouxer problema, acaba de... vai estourar, algum estopim ali vai levar a bomba a explodir. Então entenda bem, mantenha um bom relacionamento, não deixe, não pare de falar do seu amor, do valor que ele ou que ela tem. Não deixe de falar. Ah, mas eu estou 15 anos casado, não problema, eu estou há 20, 30, eu estou 40, meu irmão. Então não deixe de falar que você ama a pessoa, não deixe de falar que você ama os filhos. Isso parece patético, mas não é. Isso é lubrificar o relacionamento. Então, como a Bíblia diz, as raposinhas comem as flores do jardim. E quando come as flores, vai matar a plantação. Então você tem que manter suas flores o quê? Renovadas. Arranca o capim do jardim, arranca aquelas coisas que tentam abafar a planta, a flor. Você tem que manter essa flor. Mas quando se casar, não tem mais o prazer de dizer eu te amo. E quando trata com amor, a frieza do outro lado, por quê? Já acostumou. Aí sente vergonha de tudo. Vergonha de conversar, de fazer carinho, de se trocar um perto do outro, até de se banharem juntos. Tem vergonha. Por quê? Porque entrou a frieza no relacionamento. Então é necessário você valorizar. O casamento vai durar 100 anos, 200 anos, se você mantiver o tratamento salutar do casamento. Mas se você começar a cortar pequenas coisas boas, as más vão tomando lugar. Ok? Um exemplo disso, de boas rotinas, que protegem a intimidade do casal. Irem para a cama juntos, dormir no mesmo horário. Tem casais que não vão ficar vendo um filme. Aí ele vai dormir, ou ela vai dormir, outro vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Ah, eu vi um filme, acabou, foi emendando. Às vezes o filme tem 10 capítulos. Quer ver os 10 ou o máximo num dia só. E esquece de valorizar que o cônjuge está deitado dormindo. E se for uma noite que o cônjuge está animado ou animada para acariciar, conversar, abrir o coração, contar de alguma coisa que está acontecendo no trabalho ou na condução, de alguém que tentou interferir no relacionamento. Mas não, a pessoa quer ficar vendo o filme até de madrugada, mas não quer tratar, cuidar, zelar pelo seu relacionamento. Ao sair e ao chegar em casa, dá um beijo no outro. Quantos casais não se beijam mais? Ah, não, bobeira. Já estou casado, pelo contrário, tem que aumentar, meu irmão. Aumenta, meu irmão. Chupa um chiclete, uma bala de hortelã e beija essa mulher, beija esse homem. Não para de trazer o legalismo para o seu casamento. Porque o amor ele tem que ser lubrificado. Ah, não amo mesmo, eu já amo ela, eu já amo esse homem. Não precisa demonstrar não, pelo contrário, você tem que demonstrar sim. Demonstrar. Beija, abraça, faz carinho, conversa. Aí quando os problemas vêm, o casal está maduro. Tem costume de estar junto. Porque você não sabe, de repente, essa falta de contato, essa separação, embora às vezes debaixo do mesmo teto, aí você não percebe, o termômetro não é despertado ali de que o outro está com problema. Por quê? Está tão distante um do outro, embora perto fisicamente, geograficamente, mas fisicamente está distante um do outro. Então entenda bem. E fazer as refeições juntos, é muito importante o casal que senta para se alimentar juntos. É muito importante, porque é na hora da refeição que vem essa conversa de como foi seu dia. E vem algum planejamento, que cria esse momento das refeições com o momento de, pelo menos, se for cristão, orar um pelo outro. Ou então, falar dos planos da família, ou de mudar alguma coisa. Tem que haver flexibilidade. Mas qual o momento para tratar disso? Não é o momento do relacionamento a dois, não. Era o momento que foi se alimentar. Na cama ali, conversando os dois, se relacionando, não tem como tratar de assuntos agora. Mas no momento das refeições, excelente. Para saber como foi o dia dele, como foi o dia dela. Se tiver filhos, para saber como foi a vida dos filhos. Porque tem casais que estão com problemas no relacionamento e ainda tem filhos. Ainda deixa vir filhos. Aí o filho, quando vem no meio de um clima que não está legal, aí a criança às vezes vira motivo do relacionamento. Ao invés de ser uma flor no jardim do casamento, aí até um dia eu vi aquela frase assim: eu só não vou embora por causa de Juquinha, eu só não vou embora por causa de Roberta,
Se não fosse essa criança, eu ia embora dessa casa. Por quê? Porque a criança virou motivo do casamento. E a criança não é motivo, a criança é resultado do casamento. A criança é um instrumento, é uma bênção que Deus deu no jardim do casal. E não a base do casamento. Então, mas quando isso acontece? É quando se perde a intimidade, o tratamento simples, que não estava numa crescente, ele parou, se limitou. Aí você passa a conviver com um estranho, com uma estranha dentro de casa. Outra coisa, fazer atividades juntos, tipo uma caminhada. Vamos caminhar junto. É bonito, irmãos. Tá de folga ou final de semana, caminha junto, tá aposentado, melhor ainda. Mas hoje, com a situação que está, para ficar aposentado, 50 anos casado, ou 60, 40, é uma novela. Tá difícil. Por quê? Porque os casais vão ficando pelo caminho. Então, comece a fazer as coisas juntos. Então, recapitulando, irem para a cama dormir juntos. E ter esse costume, crie esse ambiente. Ao sair, ao chegar em casa, dê um beijo um no outro. Mas é beijo, não é só bitoquinha. Não, é beijo mesmo. Beija esse homem, beija essa mulher, meu irmão. Vocês se amam. Tem que lubrificar esse amor. E fazer refeições juntos, como eu já falei. Fazer atividades juntos. Outra coisa, eleger um dia da semana como o dia do casal. Tira um dia na semana para sair e fazer alguma coisa, ir no shopping, tomar um refresco, ir ao cinema, chupar um sorvete. Porque às vezes o casal, já casou, já teve lua de mel. Não, eu tô cansado, meu irmão. O casamento merece um esforço, merece um empenho. Porque, vê bem, tudo que é de qualidade tem um preço, irmão. Se tá barato demais é porque é bijuteria. Tem um preço, luxo tem preço. Então, casamento tem que ter um preço. Como? Dedique-se. Crie uma situação onde sair de casa. Tem filho? Deixa os filhos com o filho mais velho, deixa com a avó, com os tios. Não importa. O importante é você valorizar o seu casamento. Mora perto de um shopping? Vai no cinema no shopping. Vai chupar um sorvete, vai comer uma pizza junto. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Crie um dia do casal. Porque senão a rotina vai matar esse relacionamento. Então crie esse dia do casal. Senão fica difícil viver sem esse dia do casal. Boa noite, graça e paz, irmã Fernanda, irmão Alexandre. Sejam bem-vindos aí. Então, esse dia do casal é um dia que nem filho pode atrapalhar. Não, eu tenho filhos. Com quem eu vou deixar a criança, meu irmão? Vai na vovó. Mamãe, eu vou dar uma saída hoje. A gente vai ver um filme hoje. Tá? A gente vai comer uma pizza. Dá para tomar conta do Robertinho e tal? Ou da Julinha? Cria esse dia, meu irmão. Esse dia é mais importante do que as outras coisas. Porque as outras coisas não vão sufocar porque há esse ambiente. Entenda bem, quando o casal cria esse costume, como uma religiosidade, quando os problemas vêm, eles estão sadios, estão curados. Mas se você não cria esses pequenos costumes, e de maneira que ele vire uma prática comum no seu relacionamento, qualquer problema divide esse casal. Qualquer situação adversa acaba com a alegria do lar. Aí, como vai se relacionar se não tem mais ambiente? Aí faz tudo mecânico. Isso não é amor. A Bíblia diz em Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, vale a pena você se esforçar para dedicar-se a outra pessoa, ao seu cônjuge. Tem pessoas que falam assim, não, eu casei para ser feliz. Não, você casou para fazer alguém feliz. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Porque em nome de preocupar-se em amar ao outro, amar a sua esposa e dar o melhor momento para ela no seu relacionamento, isso vai animá-la a fazer a mesma coisa, mas eu faço, ele não responde, eu faço, ela não responde, meu irmão. Aí viu aquele dia que diz que água mole em pedadura, tanto bate até que fura? Então você não pode parar, se cansar, meu irmão. Não faça coisa mecânica, comece a fazer. Trata com amor, com carinho, com respeito. Vai ter um momento que isso vai fazer parte da vida dos dois. O dia que isso faltar, faltou alguma coisa. Então você não pode se cansar. O casamento merece um esforço, merece um empenho. Continuando. Dar um jeito na sua esposa, no seu marido, é algo tão simples, tão rápido. Você pode fazer isso quantas vezes quiser no dia. Isso é uma forma
de afeto, uma forma de melhorar o clima entre vocês. Se você não tem feito nada disso, quando começar a fazer, talvez vá surpreender seu parceiro. Ele vai ficar olhando sem entender. Mas não pense que a iniciativa tinha de partir do outro. Não pense assim. Se você está vendo o problema, é porque você tem de resolver. Então, vê bem. Eu sempre digo com os irmãos na igreja, quando está tratando com casais, que às vezes um cônjuge, não importa se é ele ou se é ela, percebe um problema no casamento, há uma falha dele ou uma falha dela, e se ele está percebendo e a outra está passando por cima disso, é porque Deus despertou você para perceber. Então você agora tem que buscar em Deus uma saída, uma direção para isso aí ser anulado no seu casamento. Mas aí a pessoa às vezes vê um defeito no outro, defeito no cônjuge. E ao invés de destacar as qualidades para poder matar esse defeito, começa a acusar. Ah, você é assim, 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 você faz isso que eu não gosto, e tal, e tal, tal. Isso não traz cura, isso aumenta o problema. Isso aumenta o problema. Então, é o amor. O amor, ele tem que ter um preço. O amor, ele tem que ser praticado. E outra coisa, não é só falar eu te amo, te amo, te amo, de palavra não. Tem que praticar. Quem ama, perdoa. Quem ama, respeita. Quem ama, ele dá o seu melhor para o outro. Quem ama, entende as falhas do outro. Se você ama. Agora, se você não ama, se vive uma vida de disputa, aí um outro perigo no casamento é quando aquele problema do teu dinheiro, meu dinheiro. Isso acaba com casais. Isso é uma situação que acaba com os relacionamentos. Por quê? Ah, o meu dinheiro. Não, o meu dinheiro, eu ganho meu dinheiro. Aí, dentro de casa, isso soa mal. Não houve uma aliança? Não são agora dois numa só carne? Então, tudo no casal é de ambos, até as lutas. As alegrias e as lutas. Porque você disse naquele momento do voto, prometo ser feliz na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e tal, até que a morte nos separe. Quando alguém vem falar comigo que quer separar, eu costumo dizer o seguinte, vamos orar então para tu morrer, para Deus te levar. Porque tu falou que você vai separar até que a morte separe. Agora você vai separar porque ela ronca? Porque ele ronca? Ah, porque não, você agora busca. Se Deus está te mostrando o defeito no seu casamento, Deus, quando te mostra o defeito, já te deu qualidade para você superar isso. Entenda bem. Nada vem além do teu limite, irmão. Entenda bem. 1 Coríntios 10, 13. Está escrito em 1 Coríntios 10, 13 o seguinte: não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes te dará escape para que possa suportar. Então, se você buscar o Senhor pelo seu casamento, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento para você sanar aquilo que Ele está te mostrando, aquilo que o Espírito Santo está te mostrando que é problema no teu casamento. Mas a pessoa vê o problema e cai na acusação, vê o problema e cai de pau no outro. Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai resolver? Outra coisa, é um perigo danado, você sendo crente ou não. É um perigo danado no seu casamento quando você abre a boca para amaldiçoar o outro. Ah, você é um teimoso. Ah, você é uma burra. Ah, você é isso. Então, bullying na frente de amigos ou de parentes. Isso também esfria. Isso mexe com os sentimentos. Porque tem palavras que ferem mais do que uma faca, irmão. A Bíblia diz que na multidão de palavras há um mundo de transgressão. Isso, Salomão falou isso. Então, às vezes, a pessoa começa a falar, magoa o outro, magoa, aí depois não quer se relacionar. Então, não tem como. A Bíblia diz também em Provérbios que é mais fácil ganhar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Então, entenda bem, o amor, ele merece o seu esforço, o seu empenho. O amor merece. Então, o segundo episódio, o segundo ponto a ser visto como um grande também empecilho no relacionamento, que pode esfriar o relacionamento conjugal, são problemas não resolvidos. Como assim? Sabe que tem a dificuldade, sabe que há um empecilho que pode separar o casal, mas começa a colocar debaixo do tapete. Não tem mais aquele... Não se respeitam, não tem mais aquele carinho, aquela aproximação salutar, e vão empurrando debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Só que é um detalhe, Deus está vendo e o diabo também.
vai ter um momento que o seu subconsciente vai trazer isso à tona. Porque tudo aquilo que não é resolvido, ele vai te travar. Não importa quando na sua vida. Problema que não é resolvido na sua vida, lá na frente ele vai te travar. Sabe por quê? Eu sempre digo o seguinte, você aprende na terapia que é a consciência e a subconsciência. E a terapia ensina o seguinte, a consciência, você vê as coisas e a consciência esquece. Mas a subconsciência, que é como se fossem chips, ela absorve tudo, porque ela é atemporal. Daqui a 1000 anos existe a consciência. Daqui a 50 milhões de anos, a consciência é atemporal. Ela é o tempo todo. Tanto que nós vamos morrer, a alma ela não morre. Então o corpo a terra vai comer, mas a alma, espírito e alma não morrem. Então a consciência, imagine você casado 30, 40 anos, como estamos aqui casados. A consciência, ela mostra coisas que aconteceram no passado e que se você não resolveu, aquilo sempre vem à tona. É como uma roda gigante, ela vem e aquele problema é repetido novamente. Aquilo, enquanto não for solucionado, quer ver um exemplo? Ciúme. Tem ciúme que ele começa de uma maneira, vai tomando uma proporção tal, que tem um momento que aquele ciúme ele pode ou separa o casal, ou pode levar aí a agressividade um com o outro, ou até a morte. Por quê? Quando for despertado isso, tinha que ser tratado. Busca conselhos, busca uma terapia, mas não pode deixar que os problemas vá para debaixo do tapete. Então, problemas não resolvidos é um outro ponto que acaba com o casamento. Um episódio negativo mal resolvido também pode causar esfriamento conjugal, como, por exemplo, uma traição, seja ela física ou virtual, ou qualquer outra atitude que feriu profundamente o parceiro, abalou a confiança dele ou dela e não foi superado. Não sendo superado, ele vai ficar gritando vai ficar ali martelando. Então, os problemas são para serem resolvidos. Tá certo que é um tempo para todas as coisas. Você não pode chegar no momento e você tem que ter sabedoria, inclusive, para tratar de assuntos no seu casamento. Porque você pode falar a coisa certa no tempo errado. Ou uma coisa errada no tempo que para falar algo que soluciona o problema. Então, tem que buscar a direção do Senhor, buscar a sabedoria. E você pode chamar a atenção com educação, com carinho, com amor, e surtir mais efeito do que você chegar, você fez isso, isso, você é assim, você é assado. Aquilo traz mágoa, traz ressentimento. Agora você pode ali, algo aconteceu, e ali você não gostou, tanto ele como ela. No momento ali da intimidade, no momento que estiverem passeando, ou comendo uma pipoca, ou se beijando, ou coisa assim, aquele dia você falou aquilo, que me magoou muito, que me feriu. Eu gostaria que não fosse mais tratado dessa forma isso. É uma maneira carinhosa de chamar a atenção do outro. Mas a pessoa não prefere falar da maneira agressiva e jogar na face. Eu sou assim mesmo. Isso acaba com o relacionamento. Acaba com a união. Eu lembro uma vez, isso agora até na área dos filhos, eu lembro que certa feita, quando eu me mudei para a Zona Oeste, o meu filho mais velho, que hoje está com 34 anos, eu lembro que ele, quando é criança, adolescente, ele saiu de casa para o colégio. Saiu para o colégio e não tive notícia dele aquele dia todinho. E chegou a hora de voltar e nada de voltar. Eu preocupado. Fui à rua procurar. E não fui ao colégio, eu não estava no colégio. E o que aconteceu? Eu liguei para conhecidos e tal, e de repente no caminho você me ligava para um amigo muito íntimo da família. E quando eu liguei para essa pessoa, eu falei, não, rapaz, tem um gente aqui no sítio, tem uma festinha aqui, tá com a gente. Naquele momento eu pensei em bater, eu quase que tive um infarto. Aquele dia eu fiquei com a cabeça explodindo, eu queria bater, eu queria fazer alguma coisa para ele ver que eu não gostei. E quando mandei vir para casa, dá o teu jeito, quero você em casa daqui a X momento. Eu terminei 1 hora. Quando chegou em casa, ele achou assim, vai me bater, vai acabar comigo e tal. E o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte, ama ele. Ama ele.
E ali eu falei, olha, tu tem 13 irmãs, você é o único filho homem. E você, rapaz, quase me matou hoje, eu te amo muito, meu filho. Mas você faz isso comigo, você quer matar o seu pai? E ali, quando eu falei aquilo, ele imaginou que eu fosse dar tapa, que eu fosse agredi-lo. Aquilo entrou de tal maneira no coração que ele começou a chorar envergonhado, me pediu perdão, me abraçou, nos beijamos ali. E ali surtiu mais efeito do que eu gritar com ele, surtiu mais efeito do que se eu falasse palavrões, como muitos falam, se eu desse tapa, soco, eu ia descarregar minha raiva nele. Eu tratei com amor. Tratei com amor e naquele momento ali surtiu mais efeito. Isso aumentou o nosso relacionamento. Até hoje estamos aí com esse mesmo tratamento, a gente se beija, se abraça e há respeito. Mas o amor fez a diferença. Então no casamento é a mesma coisa. As pessoas, no momento em que tem que demonstrar amor, demonstram raiva. Aí é por isso que o de relacionamento não tem mais aquele calor, aquele fulgor. Não tem mais. Por quê? Porque a pessoa traz os aborrecimentos, as coisas da rua, de amigo, de trabalho e tal, e descarrega no casamento. Pelo contrário, o casamento, se ele tiver salutar, curado, todas essas coisas serão ali tratadas e resolvidas e a pessoa vai, como um guerreiro, como uma guerreira, encarar de frente esses problemas. Porque o casal é curado. Agora, como o casal está enfermo, qualquer situação, qualquer pedrinha no sapato, acaba com o relacionamento, com a alegria do casal. Então, quando você não trata de resolver esses pequenos problemas com amor, aí você não supera. E a mágoa vai crescendo. Então, e gerando assim um afastamento emocional. A solução é você lidar com o que aconteceu, com o gatilho desse esfriamento. Então, o que acontece? Você imaginando que aquilo ali pode trazer uma separação entre ambos, você começa ali já a cogitar, a planejar um momento para tratar aquilo. Procura saídas, procura ler a respeito, pede conselho. E quando for conversar, espere o momento em que tiver ali a terra arada, quer dizer, o coração alegre. E trate aquilo com sabedoria. Você pode corrigir com sabedoria, você pode ensinar com sabedoria, mas tudo isso com amor. Porque se você não tiver amor, nada dá certo. Se deixar a nossa carne falar, nada dá certo. E o terceiro ponto, que pode ser um instrumento para acabar com o relacionamento conjugal, é o foco mudou. Não é mais um para o outro. Então, quando no casamento, perde o foco do cônjuge. Isso acaba com o relacionamento. Um exemplo, depois da chegada dos filhos, a esposa passa a focar demais nos filhos. Tudo é sobre as crianças. Então, chega no fim do dia, ela está exausta com os afazeres e acha que já fez demais. E, portanto, o marido deve entender isso. Ou então, é o marido que se foca no trabalho e nos amigos, na diversão, no futebol, na brincadeira, no jogo de pôquer, no golfe, no taekwondo, no karatê, num ato esportivo qualquer, e esquece da família. Tudo isso abafa o casamento e acaba com a alegria de estar os dois juntos. Então, quando a gente muda o foco, a gente tira o investimento. O esforço que costumava colocar naquele algo, se o foco sai do parceiro e vai para outra coisa, logo o seu esforço e investimento também vão para outra coisa. A solução, portanto, é, se você percebe que está vivendo situações como as citadas acima, no seu relacionamento, mas deseja salvar o seu casamento, você terá a oportunidade de fazer algo a respeito. Então, se você percebeu o problema, Deus está te mostrando onde está o foco. Deus está te mostrando o tendão de Aquiles. Você vai agora pedir o quê? Sabedoria a Deus. Para agir isso aí. Sabedoria. Nós vamos orar pelos casais. Eu queria trazer um testemunho de um casal jovem. E esse casal, a mulher se converteu ao evangelho. E o homem, ele não queria que a mulher estivesse servindo o Senhor.
Ele fez de tudo, assim como eu fiz no início. Fez de tudo para ela sair, tudo para ela largar. E ela continuou. Porque ela teve ali uma experiência e naquela experiência ela começou a orar pelo esposo. E aquela orar pelo esposo aborrecia ele. Eu também era assim. Aborrecia muito ele. E aí ele, cada vez mais, passava mais tempo na rua. Bebia, noitada, fazia dívida na rua. E aquela mulher buscou um conselho com os seus pastores. E o pastor começou a aconselhar, a pastora começou a dar conselho para ela, e a orar com ela e ensinar como ela fazer, baseada na palavra. Como tratar o seu esposo com amor, apesar da situação que ele estava vivendo, que ela estava vivendo com ele. E aí, aquele casal, cada dia ele mais maltratava ela, mas ela estava sendo ensinada, ela conseguia suportar aquilo. Teve um domingo que ela tirou como dia do casal, um dia especial. E aquele dia especial, ele saía para jogar bola de manhã. Só que ele vinha almoçar todos os domingos. Então ela foi fazer o quê? Ela comprou, no meio de semana, ingredientes especiais para fazer a comida que ele mais gostava. Ela fez um almoço, daqui. Aí, na hora do almoço, ela se preparou para receber. Ela tomou banho, se trocou toda, ficou toda bonita, como se fosse sair à rua, para esperar o esposo chegar. Foi se aproximando na hora dele chegar e nada. E a mesa pronta, arrumadinha, casa um brinco, toda perfumada. E ali foi se aproximando da hora, ela só esperou chegar para abraçar ele, beijar e tal, independente de como ele chegasse. E aquele homem não veio para casa. E passou da hora do almoço, e a comida começou a esfriar, e ela sabia que não gostava de comida requentada. Então o que ela fez? Tirou toda aquela mesa, ela não desistiu, ela estava aprendendo, ela não desistiu, e aí ela arrumou a casa já contando para ele, agora vai ter que vir à tarde. Para não jantar ele vai ter que vir, porque ela fez um café também e ele não veio. Então ela conta no testemunho que na hora do café ele não apareceu. Ela aprontou aquele café para ele da tarde, o lanche da tarde, ele não veio. Aí à noite ela fez um jantar, outro jantar, uma outra comida que ele gostava. A mesma coisa que repetiu. Ela se preparou toda para receber o esposo. E nesse intervalo, ele do outro lado estava na rua e convidou mais 3 amigos. E ele falou assim, vão lá em casa comigo, essa rodada é minha, mas eu quero que você vá lá em casa comigo e a gente vai acabar com aquela pose da minha esposa. Vamos fazer ela cair do pedestal dela. Tá com negócio agora de crente, isso é palhaçada. E os amigos, como queriam beber de graça, aceitaram a ideia, ele não conhecia a esposa dele. Ele veio pra casa e falou, se eu for chegar em casa, na minha casa, eu vou fazer tudo que eu fizer, tá ok? Tá legal, tá legal. E eles vieram ali animados e ele fazia o que ele falou, e ninguém conhecia, não sabia como era o relacionamento do casal. Para eles a esposa era um traste, porque o cara, ele conseguiu falar coisas ali que animaram os colegas a vir ajudar ele a desbancar a esposa. E ela estava com a casa arrumadinha, comidinha pronta, a mesa ali para receber o seu esposo para jantar, a velhinha nos cantos da mesa, ela ia acender quando ele chegasse, toda perfumada esperando ele. Daqui a pouco bate a porta, tum, 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 tum. Quando bate a porta, ela diz que ela abre a porta, tá ele e mais 3 colegas bêbados. E ele chegou, e os colegas chegaram atrás dele, entraram calçado dentro de casa, ela olhou aquilo assim, e ela se segurando, pedindo direção ao Senhor, e ele fazendo um montão de grosserias com ela. Um montão de grosserias. E ali ela estava no limite dela, mas estava se segurando. E os amigos ali, quando viram a casa arrumada, viram a mesa posta, a mulher toda prontinha, eles ficaram sem graça de fazer o que combinou com eles. Aí eles ficaram ali sem jeito, né? Não imaginou que a esposa fosse o contrário do que ele falou. Eles viram que ela se dedicou para esperar o esposo. E nesse momento, o esposo começou a perceber que os amigos dele estavam quietos. Aí ele piorou. Bota minha comida, bota a comida dos meus amigos. Ela foi e botou a comida deles, botou a dele. Aí ele ia comer, não vou comer isso não. E botou o prato para lá, tá mal feito meu prato. E mandou ela fazer outro prato, ela foi e fez. E os amigos agora ficaram preocupados e aborrecidos com o tratamento que ele estava dispensando da esposa dele. E aí ele continuou com grosseria, porque ele estava aborrecido porque os amigos dele cederam. E ali ele aumentando, e ela quanto mais ele aumentava, mais ela tratava ele com carinho. Tá bom, meu bem, tá bom, meu amor. E os colegas estavam sem entender como ela estava suportando aquilo tudo. Aí teve um momento que um amigo dele falou, mas senhora, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Nosso amigo aqui está tratando a senhora igual animal.
E a senhora continua com esse tratamento carinhoso com ele? Ah, eu não suportaria isso não. E a senhora, como pode? Os amigos também, os outros dois amigos, ouvindo ele falar aquilo, ficaram sem entender nada. Queriam uma resposta dela. E o marido nervoso. E aí ela falou com eles, olha, meus senhores, eu tive uma experiência com Jesus e amo muito esse homem, tenho orado por ele. Eu peço a Deus para me dar muitos anos de vida ao lado dele, para eu dedicar o meu amor todo a ele. Ele é o amor da minha vida e tal. Eles ficaram sem entender aquilo. E naquele momento ele falou, mas senhora, como é que a senhora consegue sentir isso? Por isso eu não trato a senhora assim? Eu falei assim, não, o amor de Deus no meu coração. Eu sinto um amor muito grande por ele. Eu falei, mas senhora, como é que é isso? Aí ela explicou como ela aceitou Jesus. Eles, de joelho, os três caíram na sala dela e se converteram. De joelho, sem entender nada. Caíram em prantos ali. O marido dela foi com tanta raiva, com tanta revolta de ver aquilo, que ele quis aumentar. Mas aí, sem entender nada, ele sentiu um negócio ardendo no peito dele, e chorando, joelhou também, falou, mulher, eu também quero que Jesus teu. Aí se converte aquele homem que levou 3 amigos para humilhar a esposa. E aí, como o Espírito Santo de Deus estava ali alicerçando aquele sentimento daquela mulher, o amor venceu. E agora ela converte ele e Deus, para honrar a fé dela, ainda dá mais 3 amigos que estavam com ele. Então, meu amor, irmão, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É um amor. Então você tem que valorizar esse amor. Você tem que alimentar esse amor. Vê bem, carro novo, ele morre também se não tiver combustível. Carro novo, carro velho. O animal morre se não comer. E o casamento, irmão, o sentimento, o relacionamento, ele precisa ser adubado, ele precisa ser gerenciado, alimentado. Mas tem casais que não tem prazer mais, como já falamos aqui, perde o interesse. Ah, não, tô casado há 30 anos, 20 anos, 40 anos, não precisa falar que te amo, não. Tu sabe. Que isso? Tem que falar assim. Ah, não precisa tá com carinho, não. Você sabe que eu te amo. Não, o amor tem que ser demonstrado. O amor não é só de palavras. Tanto que a Bíblia ensina a orar. A oração é orar e agir. É oração. É agir e orar. É orar e agir. Então o amor tem que ser praticado. Tem que ser ali alimentado. Carinho, faz um carinho, um cafuné nele, um cafuné nela. E abraça, beija, trata com carinho. Porque quando chegar o momento do relacionamento, o casal se ama tanto, demonstra tanto isso, que o relacionamento é diferente. Mas quando trata com frieza no dia a dia, o relacionamento é mais por obrigação. A pessoa não tem prazer, quebra aliança com Deus e acha que é normal isso. Então entenda bem, isso é uma quebra de aliança. Então, o que pode trazer frieza para um casamento é esse distrato. Esses 3 pontos que você guardou, esses 3 pontos, você começa a fugir deles. Se está acontecendo um deles ou os 3, tem jeito, meu irmão. Tem jeito, basta você valorizar o amor. Basta você chegar ali e começar a destacar agora qualidades. Pega essas situações que você sabe que atrapalha e começa a bota elas como se fosse quando alguém vai dar tiro ao alvo, ele bota os alvos lá na frente, coloca como alvo para você vencer. Eu tenho que vencer isso. Não conversava com ele ou com ela. Vou passar a conversar agora. Manda bilhetinho de amor, manda mensagem no WhatsApp. Meu irmão, lubrifica esse sentimento, esse relacionamento. Entendeu? Tem WhatsApp só para fazer fofoca? Para ver filme, futebol, falar mal dos outros? Facebook para estar lastimando? Irmão, manda mensagem para o seu cônjuge. Faz alguma coisa produtiva. E está havendo distanciamento, começa a chegar junto agora. Começa a se aproximar. Então, porque senão, daqui a pouco vai ser normal. Então aquilo que você mais alimenta, que mais vai ter força. Se você alimenta a frieza, você vai ficar cada vez mais frio. Vai ter um momento que vão andar dentro de casa igual 2 robôs. Agora, se você alimenta o relacionamento, o respeito, o carinho, a afetividade, meu irmão, nada vai separar esse amor. Nada. Então, se alguma coisa corroeu no seu relacionamento, e que é um desses pontos, teve força no seu casamento. Talvez foi a rotina difícil e desgastante. Talvez foi o episódio mal resolvido, que jogava debaixo do tapete, nunca resolvia. Ou talvez tenha sido, você mudou o foco. Ah, estou lutando para fazer faculdade. Aí daqui a pouco se forma. Aí começa a dar mais valor ao curso que fez do que ao cônjuge. Ah, não, agora não tenho tempo mais não. Aí começa a fazer bico, mais bico, e outra matrícula e tal, e perde o foco do casamento.
Não, o teu casamento é mais importante, mano. A família é mais importante. Então, não deixe que nada... Há uma frase, vou terminar com essa frase, do pastor José Gonçalves, que eu repito sempre que eu posso para os casais. Não há nenhum sucesso na vida que justifique o fracasso de um casamento. Nenhuma conquista, nada. Nada nessa vida, nenhuma conquista, em qualquer esfera, qualquer área da vida de um casal, justifica o fracasso de um casamento. Aí você vai ver isso respaldado lá em 1 Coríntios 5,8, que diz: se largarmos os nossos, da nossa casa, nossa família, são pior do que infiel negamos a fé. Então entenda bem, que você possa valorizar o seu relacionamento, que você possa valorizar o seu cônjuge, que você possa tratar com respeito e principalmente com amor. Aí você vai ver que a coisa começa a mudar. Se havia frieza, começa a aproximar. Começa agora, vai andar na rua largado, não, mãozinha dada. Tem que ser assim, e conversar. Não deixa que a frieza domine o seu relacionamento, senão daqui a pouco vai ser comum, mano. Você não vai ter prazer de fazer mais nada juntos. E aí daqui a pouco vem aquela frase maligna, que é incompatibilidade. Isso vai para as varas de divórcio. Então que Deus possa te abençoar, que você possa vigiar, e se alguma dessas coisas está sondando o seu relacionamento, começa a buscar a direção de Deus, começa a pedir conselho de outras pessoas, começa a praticar, não só falar, começa a praticar. E tudo que você fizer, faça com amor, faça com dedicação. Tá? Vou deixar um versículo aqui, vamos orar. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, vai ser o versículo para nós estarmos orando em cima dele. Eclesiastes 9, no versículo 10 diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra e nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, o que tiver a mão para fazer, faça conforme todas as suas forças. E se você não fizer isso aí com relação ao casamento, você está pecando. Com certeza, você pode saber disso. Você está pecando diante de Deus. Você não está valorizando o cônjuge que Deus te deu. E que você disse que seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, e até que a morte separasse. Então que você possa guardar isso, você possa resgatar coisas que você perdeu, e Deus irá honrar a sua fé. Vamos estar orando agora? Coloque o seu cônjuge diante de Deus agora. Onde quer que esteja o seu cônjuge, de repente não está com você, está trabalhando, está na faculdade, ou se separou, coloca diante de Deus. Deus tem poder para mudar histórias. E pense o seguinte: a culpa foi minha. Foi dele ou dela, não. Eu sou o culpado. Porque eu vi o ponto e não trabalhei para fortalecer o relacionamento. Deixei que a frieza dominasse. Então, a tendência de apontar a culpa do outro, assuma você a culpa e lute pelo seu amor. Amém? Vamos estar orando? Coloque essa pessoa diante de Deus agora e vamos entregar na mão do Senhor. Grandioso Deus da eterna Pai, te damos graça por essa noite, em que tratamos aqui de 3 pontos, Pai, que são significativos. Existem outros, mas eles são forte, Deus, e faz com que o casamento se esfrie, Senhor. E quando os casais não têm mais alegria de estarem juntos, têm mais alegria de passear, de conversar, de tratar do futuro, de projetar. Quando os casais se relacionam mal, Pai, tudo mecanicamente, não dão valor ao relacionamento que o Senhor disse que é bênção. O Senhor disse que tudo é muito bom, só que os casais, na base da frieza, fazem as coisas mecanicamente, pecando contra o Senhor. Então, nessa noite, toma nas suas mãos aquele casal que pela falta de sabedoria se separaram, Senhor. De repente ele está para um lado, ela está para o outro. Senhor, sabemos que isso é uma atuação demoníaca. Porque a tua palavra diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, Senhor. Mas contra os demônios, os principados que atuam nos lugares celestiais. Então nessa noite, dá graça, Senhor. Visita essa pessoa que quer que ela esteja agora, no Brasil ou fora do Brasil. Faz uma obra no seu coração. Assim como Eliseu orou pelo Geazi, seu servo, abre os olhos dessa pessoa, para que ele possa ver a verdade, Senhor. Para que possa ver quanto ainda ama o seu cônjuge, mas em face dos problemas que foi se acumulando, o amor perdeu um pouco a força, mas traz de volta a alegria do amor, traz de volta o sentimento, Senhor. Dai pensamentos sábios para essa pessoa, para tratar o seu casamento, o seu relacionamento diante do Senhor.
toma nas suas mãos, Pai, que essa noite seja uma noite diferenciada, que haja um tratamento sincero, que os abraços, que os beijos, que as carícias sejam verdadeiros e não mecanicamente, não diante só dos outros, mas que no escondido dos seus quartos, suas casas, haja uma sinceridade, um respeito, um carinho, uma atenção especial. Senhor, toma nas suas mãos essa pessoa, tira esses pensamentos malignos, ó Deus. Tira esses pensamentos de afronta, de responder com faca, com pau, ferindo o outro, com palavras, com agressão. Senhor, tira esse pensamento e traz o pensamento de graça, de favor, de misericórdia, Senhor. Pai, derrama o teu Shekinah sobre essas vidas, sobre essas mentes, de maneira que, Senhor, os nossos casamentos sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Senhor, se eu possa blindar nesse momento cada casal, cada família, Senhor, que tiver alcance dessa live, no Brasil ou fora do Brasil, de dia ou de noite, de manhã, não importa. Mas onde chegar essa live, que a tua bênção seja derramada sobre essa família, sobre esse casal. Eu entrego das tuas mãos e profetizo, Pai, que na próxima live ouviremos testemunho de vitória, testemunho de graça, de que aquilo que estava parecendo impossível aconteceu, de que até aqueles documentos de divórcio foi anulado e voltou novamente a se unir, ou que um casal estava separado e resolveu casar novamente. Eu creio pela fé. Eu chamo a existência dentro dessa casa, dessa pessoa que nos ouve, essa bênção, essa união, esse entrelaçamento, Pai. Eu entrego nas tuas mãos essa pessoa, esse casamento, e que nesta noite teu Espírito Santo venha derramar da tua graça, do teu favor, e que o sorriso brote novamente nesses lábios. Assim entrego nas suas mãos e os declaro abençoados, Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Queria agradecer você, meu irmão, minha irmã, nossa irmã Fernanda, irmão Luiz, nossa irmã Erenise, irmãos que passaram aqui na live. Deus possa estar te abençoando tremendamente. Saímos na semana que vem, se assim permitindo o Senhor, com o próximo tema. Peço sua ajuda. Também que eu gosto que você possa estar criticando se tiver algo que não te agrade. Ou dê sua opinião para a gente melhorar. Dê sua opinião, nos dê também orientação. Não sabemos tudo, nós temos aprendido com a vida e com outras pessoas. Até hoje pedimos conselho a outras pessoas. É importante, tem que ser ensinável, ainda mais no que tange o relacionamento, o casamento. Deus te abençoe tremendamente. Que o Espírito Santo venha derramar graça sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Eu me despeço dizendo, boa noite, graça e paz. Shalom Adonai. Deus é contigo, meu irmão. Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus.